Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Êxodo 39 diz assim: Com fios de lã azul, púrpura vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas do sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com linho fino, e com fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito com um manto sacerdotal. Eles fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2, medida de 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram esmeralda, safira e um diamante. Na terceira puseram turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados fizeram cordões e o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e prenderam nas 2 pontas debaixo do peitoral na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Com o cordão azul eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era arrematada com uma tira de palha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra de sobrepeles colocaram aplicações em forma de romãs feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sinos de ouro puro e puseram entre uma romã e outra. Desse modo a barra das sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados romãs. Da seguinte maneira: um sininho uma romã, o outro sininho outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho fino para Arão e seus filhos e a mitra, os chapéus e os calções de linho. E o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitando com bordados conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: Separado para o Senhor. E amarraram a placa com cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu comprimento, os prendedores, armações, travessas, postes e bases. Levaram a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as lamparinas e todo o equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, azeite de ungir, incenso cheiroso, cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o equipamento, e a pia com seu suporte. Levaram as cortinas do palácio, seus postes, suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, estacas da tenda e todo o seu equipamento para ser usado nela. Levaram roupas vistosas para sacerdotes usarem no lugar santo, isso é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou.
Então tá aí, né? Cada detalhe foi cumprido conforme Deus pediu para Moisés e o povo fizeram com excelência. Então é muito legal você ver assim o quanto que Deus abençoou Israel. E eles puderam fazer cada detalhe conforme a vontade de Deus, né? Sim. E no capítulo 40, fala sobre a consagração da tenda da presença de Deus. Versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: no dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus, coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que está sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar o sacrifício. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure as cortinas na sua entrada. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimado e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com suas roupas de sacerdote, unja-o, separe para mim, a fim de que sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida vocês ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirva como sacerdote. Isso fará com que seja um sacerdote para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado, e assim no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as 2 placas de pedra e o colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca da tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda ao lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda ao lado sul, em frente da mesa, e ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina, em frente à cortina e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavaram os pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar pendurou a cortina da entrada do pátio, e assim ele terminou todo o trabalho. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens ele podia ver durante o dia e a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite via um fogo queimando em cima dela. Então é legal por toda essa explicação que eles sabiam a hora de sair, né? E a Bíblia fala que nesse momento que a nuvem estava lá, se Deus não chamou Moisés, não era para Moisés entrar, porque agora as coisas estão mais organizadas. O sacerdote é Arão e seus filhos. Não que Deus não ia falar com Moisés, a Bíblia relata várias vezes que Deus fala com Moisés também, mas na tenda tem ordem, né? Tinha uma ordem certinha. Então se a nuvem saía, agora vamos desmontar tudo, e não era qualquer pessoa que podia desmontar também, porque estava armado, tinha que ser as pessoas certas para desarrumar, ia
até onde Deus mandasse ir, e aí a nuvem baixava de novo, ou se fosse de noite tinha uma tocha e ficava lá, e eles sabiam que a presença de Deus estava ali. Bem legal. E a gente se vê no próximo vídeo então. Fique conosco aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe seu like e tchau, tchau.